de segurança do paciente é uma coisa fantástica. Sabe que há 6 anos atrás, mais ou menos, a gente não falava de segurança do paciente, né? O próprio projeto de acreditação no mundo trouxe esse desenho. Como é que é essa coisa da acreditação, vou misturar um pouquinho com outro tema, mas preciso só colocar isso. A acreditação ela começa em 1953, o primeiro manual de acreditação, de padronização hospitalar, foi em 53 no Canadá, né? Então ela começa em 53, ela vem andando até um determinado momento, onde vários países tinham processo de acreditação. E aí o Canadá, junto com a Inglaterra, junto com a Alemanha, a Austrália, resolveram criar a tal da ISCOA. Mas aí eu vou falar depois no outro desenho. Mas aonde entra a segurança do paciente? Num primeiro momento de acreditação, todo mundo pensava qualidade como papel, como processo descrito. Então, num primeiro momento desse grupo se juntando, vamos fazer processo. E fomos fazer processo. E todo mundo começou a escrever tudo que tinha, né? De qualquer coisa que acontecia dentro do hospital estava dentro de um documento, que muitas vezes ficava na gaveta, amarelando, né? Estava lá, ninguém usava, mas o documento estava lá, né? Você tinha documentos, você tinha até como abrir a porta do banheiro, como fechar a porta, como isso, como aquilo, tudo. Num determinado momento, em uma dessas reuniões se entendeu, puxa vida, fizemos todo esse movimento em ter papéis, em ter documentos, em ter processo, melhorou o resultado, mas não muito. O que está faltando? Esquecemos de envolver as pessoas. E aí se falou da enfermagem. Se trouxe a enfermagem para dentro do processo de acreditação ou do processo de segurança. A enfermagem veio de verdade, comprou a ideia. Hoje tem até uma discussão grande que elas compraram mais a ideia do que elas deveriam comprar, porque muitas enfermeiras pararam de fazer assistência e estão fazendo só processos processos de gestão. E depois de um determinado tempo, de novo se sentou e falou, puxa vida, melhorou muito, mas ainda uma coisa. Quem está faltando no processo? O médico, né? E como é que eu trago o médico para o processo? Criando políticas de segurança do paciente, padrões de segurança do paciente, usando evidências científicas para trabalhar os protocolos multimodais, os protocolos assistenciais como um todo. Então, segurança do paciente veio de verdade para dentro do processo, para trazer o profissional médico para dentro do processo de qualidade como um todo, né? Então, quando a gente fala de segurança do paciente, a gente está falando desde a hora que o paciente entra dentro da sua instituição e estaciona o carro, até a hora que ele vai embora da sua instituição, com um desfecho bom da patologia que fez com que ele entrasse lá dentro, né? Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente está falando de gestão do acesso, né? Eu costumo dizer, e aí é uma coisa muito minha, que o grande problema do SUS, ele pode ser financeiro, pode ser administrativo, mas para mim o grande problema do SUS é gestão do acesso. O SUS não sabe trabalhar o acesso. Até hoje ele não conseguiu organizar o sistema, né? E quando eu falo de segurança do paciente, eu estou falando de um sistema hierarquizado. Eu estou falando de um sistema onde eu estou fazendo com que o paciente entre no atendimento primário, no secundário, passe pelo terciário se necessário e saia, volte e ser inserido dentro da sociedade como um todo. Então, segurança do paciente é protocolo, né? É trabalhar protocolo com evidência científica, protocolo com melhores resultados, né? Segurança do paciente é capacitar as pessoas para tal. E aí talvez seja o maior custo que a gente tem em relação à qualidade, segurança e acreditação, nós estamos falando. Quando as instituições me perguntam por que a acreditação é cara, ela não é cara porque a acreditadora, vamos dizer que eu faço parte, custa caro, não é isso.
Ela não é cara porque eu tenho que derrubar a parede, comprar equipamento, etc e tal, né? Ela é cara porque eu tenho que recapacitar pessoas. Ela é cara porque eu tenho que requalificar pessoas. Ela é cara porque eu tenho que conceituar um grupo grande, fragmentado de pessoas dentro do hospital. E quem é culpado? A universidade, a cátedra. Ela não treinou, ela não capacitou. Nos meus X anos de faculdade, ninguém veio falar para mim de segurança do paciente. Ninguém veio falar comigo sobre gestão, mesmo eu sendo um autônomo, médico autônomo. Eu tenho um sobrinho que acabou de se formar e entrou hoje, está fazendo residência R1 em ortopedia. Ele nunca, ninguém falou com ele agora, de segurança do paciente, né? Qual é, o que se trabalha. Ninguém falou para ele que a gente tem que usar um protocolo X, Y, Z. Hoje o paciente entra dentro do hospital, de verdade, ele não caminha pelo desenho e entendimento médico de ser. Ele caminha pelo protocolo que o hospital validou, né? Então eu tenho uma linha de cuidado do AVC, né? Eu tenho uma linha de cuidado do AVC, ele vai caminhar naquela linha de cuidado do AVC, né? Eu tenho uma linha de cuidado da pneumonia, eu tenho uma linha de cuidado de dor torácica e assim por diante. Dependendo, logicamente, de cada hospital vai ter seu perfil epidemiológico. Dentro do seu perfil epidemiológico, ele vai traçar as suas linhas de cuidado, né? E quando eu estou falando de segurança do paciente, estou falando de linha de cuidado. As que têm mais impacto em relação à morbidade, as que têm mais impacto em relação a treinamento e as que têm mais impacto em relação a morbidade, treinamento e impacto em relação a custo, né? São essas linhas de cuidado que o paciente passa e faz o seu fluxo dentro de um desenho de segurança do paciente. E segurança do paciente passa por tudo, quer dizer, passa por todos. Passa por lavar a mão, né? Passa por se eu estou falando de lavar a mão, passa por um protocolo de sepse muito bem identificado, muito bem tracejado, né? Sabendo que sepsemia você identifica no pronto-socorro e não depois do pronto-socorro. Passa pelo treinamento da equipe multiprofissional, entendendo de como tratar esse paciente de maneira mais segura. Passa por impedir que o paciente tenha erros graves dentro do tratamento, né? Hoje a gente tem toda uma história aí, um desenho americano, que se cai um Boeing todo dia de erros da assistência. Eu não gosto da palavra erro médico. Assim, se eu estou jogando o médico dentro de uma equipe multiprofissional, o erro é da assistência, o erro é de todo mundo, né? Então, eu não sei quanto é isso no Brasil, a gente não tem números para isso. A gente publica muito pouco no nosso país ainda. E de qualidade de segurança a gente publica menos ainda. A gente tem aqui um esforço no IQG hoje de tentar fazer com que as pessoas publiquem cada vez mais. A gente está levando quase 20 trabalhos dessa vez para o Congresso da ISCO Mundial de Qualidade, que vai ser na África do Sul agora em outubro, né? Nós estamos publicando, porque a gente precisa estar publicando para ter números para a gente poder trabalhar melhor a questão da segurança do paciente. A segurança do paciente, ela está diretamente ligada à assistência profissional médica. Ele tem que entender que ele tem que trabalhar o protocolo que foi definido, discutido com ele, com a equipe multiprofissional e com a alta administração. A gente não pode esquecer, no momento quando se fala de segurança do paciente, de envolver a alta administração no processo, né? A gente tem hoje uma ferramenta que é inglesa, que deve ter 7, 8 anos, que se chama governança clínica. E governança clínica é juntar o paciente com o paciente, juntar o médico, o profissional da assistência e o administrador, para junto traçarem um processo para a segurança do paciente.
né? Acho assim, no Brasil isso cresceu bastante. Eu acho que o foco de segurança do paciente é um foco que tem se estruturado muito mais. Ele se tornou uma ciência hoje, né? Todo mundo fala de segurança do paciente e todo mundo tenta praticar dentro do que ele pode essa tal de segurança do paciente.